Grande alegria podermos estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando o que nós chamamos de lições da caminhada. E, como sempre, as inspirações vêm dos momentos mais inesperados, né? As inspirações vêm de algumas coisas que a gente ouve, de algumas coisas que a gente vê. E no dia de hoje não foi diferente. Nós tivemos uma inspiração já logo cedo, quando o Espírito Santo falava ao nosso coração sobre um texto da sua palavra, onde Paulo diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E às vezes a gente fica pensando, né, devido a tantos problemas, tantas dificuldades que nós passamos, tantos contratempos, tantos espinhos que surgem na caminhada, e muitas vezes fica difícil a gente entender que tudo está cooperando para o nosso bem. Às vezes fica difícil entender e alcançar os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E a palavra de Deus promete que Deus tem para nós um futuro de paz, um futuro de esperança. Mas muitas vezes a nossa ansiedade, muitas vezes as nossas angústias não nos permitem, né, pensar que Deus tem realmente algo melhor preparado para nós. Porque os nossos olhos são muito focados no momento. Os nossos olhos são focados nos problemas e nas dificuldades que estão diante de nós. Eu costumo dizer que a nossa visão é muito limitada, a nossa visão ela é míope, a nossa visão é muito estreita, mas a visão de Deus é uma visão ampla a respeito de tudo. Então, quando Deus nos faz promessas, Ele é o Deus que tem acesso ao nosso passado, Ele conhece o nosso presente, Ele conhece também o nosso futuro. E, na verdade, nós somos parte de um propósito de Deus. Deus nos conhece desde quando nós estávamos sendo formados no ventre de nossa mãe. Então, Ele sabe tudo ao nosso respeito e mesmo quando nós não entendemos, Ele está trabalhando para que as suas promessas se cumpram, seus propósitos se realizem em nós. Daí o texto de Paulo falar que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração humano. Muitas vezes nós passamos por tristezas e por angústias, diversas vezes nós passamos por episódios depressivos, nós não temos vergonha de falar isso, onde o mundo se pintava em preto e branco e era difícil a gente acreditar que aquele quadro iria mudar. E na verdade a pessoa que passa por depressão, a pessoa que passa por esses momentos, né? Ela não consegue vislumbrar nada de bom na sua vida porque ela está focada naquele momento. E para Deus é apenas um momento, é algo que vai passar, faz parte da nossa história, mas nós não vamos ficar agarrados ali por toda a vida, porque com certeza Deus está trabalhando, Deus trabalha para que os planos dele se cumpram em nossas vidas. No Provérbios, tem um provérbio, no Provérbios capítulo 16, diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem faz planos, mas a direção certa vem da parte do Senhor. E eu posso dizer para vocês com todo o meu coração que muitas vezes as coisas que nos acontecem, né, os fatos de nossas vidas não são projetados e planejados por nós, mas com certeza fazem parte de um propósito maior, porque fazem parte daquilo que Deus tem planejado e tem projetado para as nossas vidas. Quando nós pensamos no trabalho de Deus, tem um texto que eu gosto muito e ele fala ao meu coração, eu gosto sempre de estar lembrando esse texto quando nós vemos diante de situações onde nós não podemos fazer nada. E há pouco tempo o Senhor falava comigo, nesta peleja você não tem que pelejar, parar e ver de um livramento. E a nossa ansiedade muitas vezes nos coloca em situações onde nós queremos fazer algo com as nossas próprias mãos. E quando a gente coloca as nossas próprias mãos
com certeza nós vamos estragar aquilo que Deus está planejando, projetando. E muitas vezes Deus permite que situações aconteçam conosco por causa do propósito maior. E às vezes Ele não vai nos livrar de algumas situações pelas quais nós oramos, porque Ele quer trabalhar em nós dentro daquela situação. E esse texto que eu quero compartilhar com vocês, né, está no livro de Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, que nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É difícil esperar. Na verdade, ninguém gosta de esperar. Nós vivemos num tempo de correria, onde ninguém tem tempo para nada. O tempo passa rápido, as horas passam rápido, as pessoas não têm tempo para esperar uma pelas outras. Na maioria das vezes, até dentro da casa, mesmo dentro de um lar, né? Cada um se alimenta num horário, porque não existe essa possibilidade de esperar. Ninguém quer esperar pelo outro, é difícil o tempo da espera. O Salmo 40, ele vai dizer para a gente o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. É difícil nós esperarmos com paciência, porque a espera é algo que não faz parte da natureza do ser humano como algo aceitável. Nós não gostamos de esperar nada. Se possível, para nós teria que estalar o dedo e todas as coisas acontecessem de uma hora para outra. Mas nós esquecemos que o Deus ao qual nós servimos e que fala para nós esperarmos nele, descansa no Senhor e espera nele, foi um Deus que teve paciência também. Ele teve paciência na criação do mundo, né? Ele poderia ter feito tudo no estalar de dedos de uma hora para outra. Mas a Bíblia diz que houve um processo ali de 7 dias. E depois de 6 dias, no 7º, Deus descansou. Ele poderia ter feito tudo muito rápido, mas ele, como sempre, perfeito, minucioso, detalhista, ele precisou desse tempo para colocar tudo do jeito que ele gostaria que fosse e da maneira que ele queria que ficasse. Às vezes, quando nós queremos que Deus haja rapidamente na nossa vida, nós não entendemos os planos e os propósitos que Ele tem, porque Ele trabalha num todo, Ele não trabalha só focando, visando a nossa vida, mas porque nós fazemos parte de um sistema, nós fazemos parte de um organismo vivo, nós fazemos parte de uma sociedade, nós não somos sozinhos no mundo. Então, para que os planos dele, os propósitos dele se cumpram na nossa vida, nós precisamos ter paciência, porque Deus prepara outras pessoas e outras situações. E nós costumamos dizer que nós somos parte de um grande quebra-cabeças, onde a obra toda completa ela é composta por peças. Várias peças compõem a imagem de um quebra-cabeça. Nós precisamos ter paciência, porque Deus trabalha individualmente em cada uma dessas peças, né? Então, se Deus ele tem paciência também para esperar o nosso tempo de processo, Deus tem paciência em esperar que nós nos preparemos, que nós estejamos prontos para sermos canais da maneira que Ele deseja que nós sejamos. E nós precisamos aprender a esperar em Deus. E muitas vezes nós não poderemos fazer nada, mas nós precisamos descansar em Deus, naquele que trabalha por aqueles que nele esperam. E Isaías fala para a gente, né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, não se percebeu um Deus além do Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Com certeza, quando nós esperamos em Deus, Ele faz além das nossas expectativas, Ele faz além dos nossos sonhos, Ele vai além das nossas idealizações. E o interessante
é que Jesus também fala sobre Deus, sobre o seu Pai, e Jesus disse que o seu Pai também trabalha. Tem um texto lá, um versículo no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17, e ele fala assim para a gente: mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que coisa linda. Nós ouvimos, durante muitos anos que o trabalho dignifica o homem. E saber que o nosso Deus trabalha, isso é maravilhoso. Deus não fica à toa lá no céu, só sentindo prazer por aquilo que ele criou, só olhando para os homens, para a natureza, para a sua criação, para os seres criados à sua imagem e semelhança. Deus fez, mas ele tem compromisso com aquilo que ele fez. Deus nos criou, mas ele tem compromisso com a sua criatura. Nós gostamos de uma ilustração onde fala a respeito de um menino que ganhou um presente do pai e seu pai preparou com as próprias mãos aquele presente para dar ao seu filho. E era um barquinho, o pai dele trabalhava com madeira, preparou aquele barquinho, levou um tempo para preparar, aperfeiçoou, colocou todo o seu carinho, seu amor, seu cuidado naquela peça que ele havia criado para o seu filho. E quando o barquinho de madeira estava pronto, qual foi a primeira coisa que o menino fez? Como qualquer outra criança quando ganha um presente, ele quis brincar. E ao brincar com aquele barquinho, ele resolveu ir para a beira de um rio e ali ele colocou o seu barquinho e a correnteza da água veio e ele, como criança, não teve domínio sobre a correnteza e a correnteza levou seu barquinho para longe e ele perdeu o seu brinquedo. E foi grande a tristeza daquele menino quando perdeu o presente dado por seu pai. Aquilo que seu pai preparou para ele com todo carinho, porque foi o pai quem criou. E a gente tem realmente um apego, uma afeição por aquilo que é feito manualmente, né? É diferente de um presente que se vai numa loja, paga um valor, paga um preço por algo comprado, que foi fabricado, de forma em escala, muitas quantidades daquele mesmo produto. Agora, quando algo é produzido especificamente por uma pessoa, a gente dá uma atenção maior, porque quem fez colocou ali todo o seu carinho. E o filho ficou todo angustiado, ficou triste, ficou amargurado porque havia perdido o seu barquinho feito pelo seu pai. E ele chegou em casa então e contou para o seu pai da tristeza de ter havido perdido seu barquinho. E o pai falou: não há o que fazer, filho, mas quando eu puder eu faço outro para você, mas aquele você perdeu. Mas aquele garoto, ele não se conformou por ter perdido aquilo que o pai havia feito para ele. Ele não se conformou com aquilo que o pai tinha preparado com todo carinho para ele. E o tempo foi passando, o pai não tinha tempo de fazer tão rápido um outro brinquedo para o filho. O tempo foi passando, semanas, meses. E num determinado dia, sem que o menino pudesse entender, ele passou por uma rua onde tinha uma loja. E quando ele olhou ali na vitrine, ele teve uma surpresa, porque na hora ele viu um barquinho e ele falou assim: parece com o barquinho que o meu pai fez para mim. Ele se aproximou e olhou e pediu ao dono da loja se ele podia contemplar, ver de perto. Pegou, ficou olhando para o barquinho. Ele falou assim: realmente esse barquinho foi aquele barquinho que eu perdi e foi feito pelo meu pai. Mas ele não poderia simplesmente entrar ali naquela loja e pegar de volta, porque alguém se apropriou daquilo que era dele, alguém começou a usar aquilo que lhe pertencia. Então ele voltou para casa muito triste, mas ao mesmo tempo eufórico. Ele disse: papai, eu achei aquele barquinho que você me deu. E o pai falou: mas como assim, papai? Eu vi na loja, só que agora o meu barquinho está à venda. E o pai falou assim: olha, nós vamos nos esforçar e você vai lá e você vai adquirir novamente aquele barquinho que eu fiz para você. E o pai trabalhou, o pai se esforçou, ele foi na loja e ele comprou aquele barquinho para a criança. E quando o menino pega aquele barquinho novamente em suas mãos, ele suspira e ele fala assim:
Esse é o meu barquinho e agora você é meu 2 vezes. Você vai ser meu por 2 motivos. Um, porque meu pai te fez. E o segundo motivo, porque meu pai pagou para que eu possa ter você de volta. Esse barquinho é a nossa vida. Esse barquinho somos nós, que nos perdemos muitas vezes na caminhada, que nos perdemos pelos caminhos espinhosos da vida. E da mesma forma que o menino disse para aquele barquinho, agora você é meu 2 vezes, nós como barquinhos, Deus está dizendo para nós todos os dias, você é meu não por 2 motivos, mas por 3 motivos. E a questão toda de Deus trabalhar por nós é porque nós somos dele por esses 3 motivos, porque ele nos criou, porque ele nos mantém vivos e porque ele pagou um preço por nós. Olha só que valor nós temos para o Senhor. Será que você ainda não conseguiu ver o valor da sua vida? Você pertence a Deus por 3 motivos: porque Ele te criou, porque Ele te sustenta e porque Ele te salvou. Deus cria, Deus sustenta e Deus dirige todas as coisas. O Deus não é um pai irresponsável que coloca filhos no mundo e deixa seu bel prazer. Deus nos criou, mas Deus cuida de nós. E diz a Bíblia, como Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus, por ter nos feito com carinho, por ter nos feito com um propósito, Ele trabalha para que os seus propósitos se cumpram na nossa vida. Ele trabalha para alegrar o nosso coração. Ele trabalha realizando em nosso favor as coisas que são impossíveis aos nossos olhos, aquelas coisas que não está na nossa alçada poder resolver. Há uma frase que eu gosto muito de publicar, eu já publiquei diversas vezes no Facebook, que diz que aquilo que nós não podemos fazer com as nossas mãos, nós podemos fazer com as nossas orações. Porque nós oramos não para um Deus qualquer, nós fazemos as nossas petições não é para um ser humano, mas nós fazemos as nossas petições àquele que pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas porque Ele tem o domínio de tudo em suas mãos. E se não fosse o Senhor com todo esse cuidado por cada um de nós, nós já teríamos morrido, nós já teríamos perecido. Se não fosse o Senhor lutando em nosso favor, se não fosse o Senhor guerreando as nossas guerras, se não fosse o Senhor pelejando em nosso favor contra os nossos inimigos, nós já teríamos morrido. Se não fosse o Senhor, nós pereceríamos nos desertos. Se não fosse o Senhor, nós cairíamos nos vales. A palavra de Deus fala para a gente que tudo vem dele, tudo é feito por meio dele, tudo é para a glória dele. Do Senhor é o querer e do Senhor é o efetuar. Então, quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor deseja algo, quando Ele projeta algo para a nossa vida, nós não precisamos nos preocupar, porque o Senhor fará cumprir todas as coisas que Ele nos prometeu e tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Nós não precisamos dar o nosso jeitinho, porque assim como Abraão, que ouviu uma promessa, tentou dar um jeitinho para que aquela promessa se cumprisse, só fez besteira. Se nós colocarmos as mãos, nós faremos besteira, mas quando nós esperamos o Senhor, aquele que nos prometeu, aquele que trabalha por nós, aquele que opera por nós, aquele que está por trás dos bastidores, sim, mas Ele está em ação. E muitas vezes nós queremos ser os protagonistas da nossa própria história, e nós tiramos Deus de cena, e nós queremos ficar à
frente tomando a direção, mas nós precisamos inverter essa situação, nós precisamos estar nos bastidores e pedir a Deus que seja o protagonista, aquele principal, essencial, porque sem Ele nós nada podemos fazer, sem Ele nada do que nós planejamos, nada do que nós projetamos, nada do que nós idealizamos acontece, porque sem Ele, e Ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então tem momentos que nós temos que agir, mas tem momentos em que nós temos que parar, descansar e esperar o Senhor fazer por nós. Porque em muitas situações tem coisas que para nós são impossíveis. Há coisas que são impossíveis aos homens, mas não são impossíveis para Deus. Um dia nós vamos estar tirando para estar contando alguns testemunhos recentes que nós tivemos da parte de Deus, de curas, de milagres. Nós temos exames que comprovam isso. Quando o homem deu um diagnóstico, mas é Deus quem dá a última palavra, porque quando nós entregamos nas mãos dele, ele trabalha em nosso favor. E para encerrar essa meditação de hoje, essa pequena reflexão, eu quero deixar para vocês o Salmo 124, quando o salmista nos diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Muitas vezes nós falamos, né, que Deus permite que a gente entre em algumas situações, não para nos destruir, mas para mostrar quem Ele é, não para nos abater, mas para nos fortalecer, para nos proporcionar experiências, que a gente venha vencer, que a gente venha superar e que as pessoas possam ver em nós a sua glória, porque é nesses momentos em que nós não temos condição alguma, é nesses momentos em que nós não temos recurso nenhum em nossas mãos, que a glória de Deus mais é vista em nós, através de nós, e onde mais o seu nome é ser glorificado. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Isso é uma verdade. E quantas experiências nós passamos, onde se as pessoas pudessem, se Satanás pudesse fazer isso com cada um de nós, ele nos engoliria vivos, porque nós incomodamos a ele. Nós somos uma pedra no seu sapato, e é por isso que o inimigo se levanta contra nós. Mas se não fosse o Senhor, nós já teríamos perecido. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E esse versículo aqui me lembra de um hino que eu gosto muito, né? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, né? É o Senhor quem cuida de nós nos momentos das tempestades. Ele é nosso abrigo, Ele é o nosso socorro bem presente em dias de tribulação e em dia em que nós estamos sendo atribulados, afligidos, ultrajados, maltratados, perseguidos, humilhados. É o Senhor quem toma a frente da nossa vida e Ele caminha ao mesmo tempo ao nosso lado. Ele está à nossa frente para nos guiar, ao nosso lado para nos acompanhar, a fim de que nós não nos sintamos sozinhos. Ele está à frente, Ele está ao lado e Ele está atrás para nos proteger dos dardos inflamados do maligno. Bendito o Senhor que não nos deu por
presos aos dentes deles. Salvou-nos a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, e nós nos vimos livres. Quantas vezes tentam nos aprisionar, quantas vezes armam ciladas, quantas vezes jogam redes para nos prender, mas aleluia, o Senhor nos livra do laço do passarinheiro, o Senhor nos livra da peste perniciosa, e o Senhor se torna o nosso escudo, Ele está à nossa frente para nos proteger. O Senhor está ao nosso lado, para que nós não nos sintamos sozinhos durante a caminhada, e o Senhor está atrás de nós. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro não vem de homem, o nosso socorro não vem de uma pessoa comum, o nosso socorro não vem de uma pessoa qualquer, o nosso socorro vem daquele que nos criou, daquele que nos sustenta e daquele que pagou um alto preço pela nossa vida. Você quer mais? Se está difícil para você, aprenda a descansar, a entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, a confiar nele, porque Ele está trabalhando, mas o trabalhar de Deus muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos. Às vezes nós achamos que nada está acontecendo, mas com certeza Deus está trabalhando. E quando Deus está trabalhando, nós precisamos sair de cena. Nós não podemos querer dar o nosso jeitinho, porque Deus fará do jeito dele, da forma que lhe apraz, para que a glória seja dele. A palavra dele vai nos dizer que eu, o Senhor, não darei a minha glória a outro. Deus não divide a sua glória com outros seres humanos. Deus não divide a glória dele com cada um de nós. Deus não divide a glória dele com tecnologias. Deus não divide a glória dele com médicos. Deus não dá a glória dele para ninguém. E muitas vezes ele nos leva aos nossos limites para que nós possamos depender totalmente, única e exclusivamente dele, aleluia, para que a glória seja dada somente a ele, e para que nós nos prostremos e nos curvemos somente diante do Senhor. Eu termino aqui deixando para você o Salmo 37, com alguns versículos, dizendo para você que vale a pena deixar Deus trabalhar por você. Deixa Deus fazer do jeito dele. Talvez você está tentando do seu jeito, você está tentando da sua maneira e está dando tudo errado. Então deixa e permita ser conduzida e conduzido pelo Senhor, porque Ele trabalha da melhor forma, da melhor maneira. E quando é Deus trabalhando por cada um de nós, não tem como nada dar errado, porque Deus sempre faz o melhor, porque Ele é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E o Salmo 37, ele diz para nós assim: olha, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja daqueles que praticam o mal, pois eles dentro em breve, eles vão murchar como a relva, vão murchar como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele, e não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Como diz o hino antigo, é meu, somente meu, todo trabalho,
e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. O nosso trabalho é descansar no Senhor. Tem momentos, como eu falei, que nós temos que agir, mas existem outros momentos que nós nada podemos fazer a não ser descansar em Deus e acreditar naquilo que fala a palavra dele. Para a gente não se indignar com aqueles que fazem o mal, para a gente continuar fazendo o bem. Como diz uma frase que nós criamos, a maldade do coração alheio não altera a essência do bem que há em nós. Estão fazendo mal para você? Estão trabalhando para verem a tua derrota? Continue fazendo o bem, porque a maldade deles não pode tirar a essência do bem que é Jesus. E essa essência habita dentro de mim, essa essência habita dentro de você, e nada pode acabar com essa nossa essência. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Fala a verdade, viva a verdade, pratica a verdade, porque aqueles que trabalham em cima da mentira murcharão como a erva, porque Deus está vendo todas as coisas. Agrada-te, tenha prazer no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Olha só os verbos. Entrega, deixa nas mãos dele, confia, e o mais, quer dizer, o restante, ele fará. Você só precisa entregar, confiar e descansar no Senhor, porque verdadeiramente Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O nosso Deus é um Deus justo. Se muitas vezes nós nos sentimos injustiçados, nós precisamos ter a certeza daquilo que está escrito na sua palavra. E ele diz que ele vai executar a justiça dele em nossa vida, assim como o sol forte, intenso, ao meio-dia. Quando o sol está por volta de meio-dia, é quase que impossível olhar para ele, quase nos cega. E se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? O nosso Deus é o criador do sol. E o nosso Deus é um Deus de justiça, e com certeza Ele vai trabalhar a fim de que seja executada toda a justiça em nossa vida, em nosso favor e para a glória do seu nome. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa descansar na certeza de que o Senhor está trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor da sua causa. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Quem deixa tudo nas mãos de Deus, verá as mãos de Deus em tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa nossa reflexão da caminhada.